Pense comigo, pessoas de 30, 40 anos têm procurado atendimento se diagnosticando ou trazendo uma possibilidade de diagnóstico com TDAH. Isso não acontece. TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento. Nós estamos falando de algo que geralmente precisa, como critério, iniciar antes dos 12 anos de idade, de forma alguma posteriormente a isso. E o TDAH, ele tem duas máximas, sendo que a primeira vai estar relacionado com a atenção, uma dificuldade de manter e sustentar a atenção. E a segunda dificuldade vai estar relacionado ou à hiperatividade ou à impulsividade. Então, se você tem um caráter impulsivo, um caráter de muitas vezes dificuldade de atenção, dificuldade de tanto manter, sustentar essa atenção, sim, você pode ser TDAH, mas as tuas memórias, geralmente chamadas de memórias retrógradas, elas não vão ser de agora, elas vão ser lá de você na quinta série, na sétima série. Na nossa época, né, hoje, 46 anos, geralmente, quando você tinha ali o ginásio ou o ensino fundamental, geralmente você começava a perceber as crianças TDAH, não era como hoje, que existe um conhecimento mais avantajado, principalmente das pedagogas, conseguem identificar isso mais cedo. Mas na época era bem anterior a isso. Então, ou seja, era a quinta e sétima série, onde essas crianças começavam a ter dificuldades e muitas vezes serem reprovadas. E eram reprovadas por quê? Por causa das suas limitações severas quanto à atenção e aprendizado. Isso pode ser somado a alguns transtornos que as pessoas não têm falado muito como o TDAH, como a descalculia, uma dificuldade intensa na área de exatas, ou mesmo a dislexia, uma dificuldade intensa na nossa área de formação, em leitura, atenção ao livro, conseguir ler, conseguir escrever faltando palavras, faltando contexto ali na hora que você para e lê aquela frase. Isso é histórico? Não iniciou hoje. Pode estar te cobrando agora, mas não iniciou hoje. Iniciou há tempo. Geralmente o paciente que chega no consultório relatando sobre um TDAH, quando adolescente, com sinais e sintomas acima de 6 meses, ele vem com esse relato pra gente histórico, uma dificuldade em que houve um atraso ali no aprendizado, houve uma dificuldade ali na alfabetização. A minha dificuldade, eu tenho TDAH, ela começou na alfabetização. Eu tive grandes dificuldades, eu tive uma dislexia associada ao meu TDAH. Faz com que o transtorno se torne mais complexo, tá? Hoje, com a ajuda das psicólogas, neuropsicólogas, com a ajuda das psicopedagogas, isso tem se tornado cada dia mais fácil de se tratar, mais coerente de se tratar e tem tido resultados excelentes. Mas o que a gente precisa entender sobre o TDAH é qual tipo, né, que TDAH predomina. Existe o tipo desatento, que é a minha característica, ou seja, o modelo da desatenção. Ele sobressai. Existe o outro modelo, que vai sobressair a impulsividade ou a inquietude, mas todos vão ter características incomuns. Nas meninas, são mais comuns apenas a desatenção do que a inquietude, mas a impulsividade vai ter um toquezinho lá também. Quando a gente para pensar sobre o TDAH, existem situações em que o paciente vai desejar aprender e mesmo com as dificuldades, ele vai bater até conseguir romper aquela dificuldade. E existe aquele paciente em que ele vai desejar aprender, mas no que ele não aprende, ele desanima, descrença daquilo ali. E aí, o que ele faz? Ele quer parar ou deixar totalmente o estudo. Isso é crítico nos dias atuais. Nós sabemos que a criatividade, a capacidade fez grandes bilionários, mas essa não é a média. Trabalhe com a média. Hoje, o que você consegue ver, na verdade? Pessoas que muitas vezes desistem de seus sonhos, desistem de seus objetivos por causa do TDAH. E além disso, essa dificuldade de aprendizagem pode fazer com que aquele paciente tenha um foco. Isso não significa uma dificuldade de aprendizado em todas as áreas, não significa uma desatenção em todas as áreas. É muito comum que o TDAH tenha um hiperfoco. E esse hiperfoco geralmente vai ocorrer em situações em que o paciente TDAH possa trabalhar principalmente numa situação em que ele goste. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que odeia estar ali na escola, odeia estar ali sobre regras no ambiente do lar, mas esse paciente está focado em situações de, por exemplo, jogos em redes, de muita tela, tá? E muitas vezes até sendo excepcional nisso, ou seja, um hiperfoco. Caminha esse vídeo para mais pessoas. Quando você encaminha o YouTube, entende que aquilo ali está acrescentando na vida das pessoas, ou nas redes vizinhas, está acrescentando na vida das pessoas, e ele começa a indicar para mais pessoas poderem ver esse vídeo. E se você gostou,
deixa o seu like aí no coraçãozinho pra gente, isso motiva o nosso trabalho e, claro, coloca suas dúvidas aí, tá? Coloca pra gente aí se você gostaria que a gente fizesse um outro vídeo falando alguma coisa sobre TDAH. Lembra que nesse canal sempre você vai estar focado a nossa base ali para divulgar sobre o que é o transtorno do déficit de atenção, qual que é a melhor forma de tratamento, qual que é a melhor forma de acompanhamento e também a gente vai estar sempre observando as situações que estão periféricas a isso. Guarda uma coisa, é bem difícil, hein, você ter só TDAH, TDAH estar sozinho, ele nunca está. Se você gostou, compartilha. Um grande abraço.